Você crê nisso? Amém. E para eu é muito gratificante estar aqui. Passamos um tempo fora, conforme a pastora falou. Ficamos um mês ali no Nordeste, foi um tempo muito bom. E lá estava quente, a temperatura média de lá é 30 graus. Pensa, e aqui dá até vontade de voltar para lá, mas aqui é meu lugar. Deixa no tempo certo o Senhor nos enviar. Amém? Mas outra hora eu conto as experiências que nós passamos lá. Foi muito bom mesmo conhecer aquele local, aquele povo, na qual é um povo muito receptivo e também adoradores do Senhor. Amém? E você que veio adorar ao Senhor hoje, com certeza o Senhor já falou ao seu coração de alguma forma e Ele vai continuar falando. Basta você abrir o seu coração e você prestar atenção na palavra de Deus que Ele tem para nós nesse tempo. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Amém? Esses dias atrás, um mês atrás, eu peguei esse livro para ler e dar uma meditada. E eu fiquei, de certa forma, lógico que eu já li ele, mas fiquei maravilhado, porque quando você para fazer um estudo, você começa a entender e ver os propósitos de Deus na nossa vida, nesse tempo. Apesar de ser uma palavra que ela foi escrita, se eu não me engano, quase 300 anos antes de Cristo, não tenho bem certeza, não me recordo agora, mas enfim, ela fala conosco até hoje. Basta você buscar entendimento da palavra do Senhor. Daniel capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem dos dias de hoje. Ela traz um entendimento um pouco mais claro. Mas pode acompanhar na sua versão aí mesmo. Fique em paz. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. No templo, Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido.
Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Até aí. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa falar no nosso coração. Pai, mais uma vez, Senhor, nós chamamos, ó Pai, o Teu entendimento, o Teu Espírito, Pai, a Tua presença, Senhor, para que possamos, Deus, ter um entendimento pleno e completo, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Senhor. Pai, tira, Senhor, da nossa mente toda preocupação, desliga, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, liga a nossa mente, Pai, nosso coração ao trono da graça, e assim, Pai, teremos entendimento, Pai, completo daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, Tu és, Senhor, nós consagramos ao Senhor esse tempo, Pai, fala conosco, e que o Senhor possa, Senhor, fazer algo, Senhor, sobrenatural, uma transformação em nossa vida, Pai. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? E interessante que, deixa eu marcar o tempo aqui para não me exceder. Enfim, interessante que o pastor Herbert agora falando sobre que Deus muitas vezes nos deixa passar algumas situações difíceis para que nós venhamos entender os propósitos dele. E aqui não foi diferente. Israel, Judá, eles estavam em pecado, estavam desobedecendo os mandamentos, os princípios do Senhor. E Deus, que fala que Deus permitiu que o rei vencesse Jerusalém e levasse cativo o povo e também muitos utensílios para a Babilônia. E isso me trouxe à memória algumas coisas que realmente nós passamos. Muitas vezes Deus nos deixa passar por situações difíceis para que nós venhamos olhar, sabe, para o alto e pedir socorro, pedir a ajuda dele. Deus nos permite muitas vezes as pessoas pensam, o diabo está fazendo isso e aquilo. Não, muitas vezes Deus está permitindo que nós venhamos passar por uma situação de dificuldade para que nós venhamos nos apegar a Ele, nos voltar para Ele. E a intenção de Deus, quando deixou que aquele povo fosse vencido por Nabucodonosor, era justamente isso, para que eles parassem de adorar outros deuses, a pecar e se voltassem para o Deus de Israel. Amém? E aí eu vendo, lendo esses dias esse livro e meditando nele, ele trouxe algumas revelações que são bem claras. Talvez você já leu, talvez você já tenha até mais entendimento que eu, mas enfim, o que Satanás, o nosso adversário, ele quis nesse tempo? Qual que era o propósito dele ali com aquele povo? E ainda é para nós nesse tempo aqui. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Na realidade, Satanás está disposto a investir o que for necessário e o tempo que for necessário para nos levar cativo, para nos moldar, para mudar a nossa mente, mudar, sabe, as nossas atitudes. Quando aquele povo foi levado cativo, aqui está falando sobre 4 jovens que, se você for pesquisar, eles tinham na época uns 14 anos de idade. Eles eram novos, eles foram trazidos tirados da sua casa, tirados da sua família para outra realidade. Eles foram tirados do seu convívio familiar e foram levados para outro país com normas, com deuses diferentes, que eles tinham que se moldar. E o rei falou assim: olha, separa aí quem que ele pediu? Quem que ele chamou? Ele fala aqui no versículo 3, Nabucodonosor falou para Aspenaz: olha, vê aqueles jovens, sabe, formosos, bonitos, fortes, inteligentes, de boa formação. Ou seja, nos dias de hoje ele está pedindo da mesma forma: olha, está vendo aqueles jovens lá que eles são inteligentes, domina bem a ciência, conversa bem? É esses que eu quero. E hoje não é diferente. Ali o rei Nabucodonosor, ele estava escolhendo alguns jovens. Não era só eles
Ele estava investindo em vários, mas esses se destacaram. Depois você vai ver por quê. E nos dias de hoje não é diferente. Satanás está investindo em alto nos jovens, sabe? Porque tem vigor, tem força, porque ele sabe, se ele ganhar os jovens hoje, se ele ganhar a sua vida, sabe, nossos filhos hoje, a igreja ela não vai prevalecer, porque é o futuro. E tendo esse entendimento, Satanás ele sabe o potencial que você tem, que nós temos. E ele quer nos moldar, ele quer mudar a nossa cultura, ele quer trazer cultura diferente, uma mentalidade diferente, para que nós venhamos nos moldar a esse tempo. Nós muitas vezes somos moldados, sabe? Você tem que usar tal roupa, você tem que cortar tal cabelo, você tem que usar essa marca. E de certa forma nós, sem querer, nós vamos entrando nessa atividade, né? Buscando ser parecido com o mundo, cada dia mais. Mesmo dentro da igreja, quando nós vemos, nós estamos aplicando a mesma cultura que está sendo aplicada aí fora, que o mundo está aplicando. Mas esses 4 jovens, eles se destacam por quê? Eles não queriam ser iguais, eles não queriam se contaminar. Amém? Lá atrás, era um local, a Babilônia, era um local onde eles seriam treinados. Hoje, o mundo é a Babilônia, está aí fora. Qualquer lugar que você vai, existem ensinamentos, doutrinas que nos moldam para cada vez mais nos apegarmos a esse mundo. E aos poucos nós vamos nos parecendo cada vez mais com os ímpios, sabe? Trazendo culturas, trazendo muitos costumes lá do Egito para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Mas aqui fala que Daniel, ele resolveu não se contaminar. Amém? E nos dias de hoje, como que nós vamos fazer isso? Como que nós não vamos nos contaminar com esse mundo? Porque o objetivo principal é convencer, o objetivo principal de Satanás é convencer a nossa alma que o mundo é bom, que o mundo é gostoso, que você tem que curtir a vida. Esse é o objetivo dele. Para que nós venhamos parar de olhar para os céus. Tempo atrás eu preguei sobre o céu, sobre a eternidade. Mas a nossa visão está tão fixa aqui que nós muitas vezes esquecemos que tem um local especial para nós. Sabe por que muitas vezes nós queremos esquecer? Porque nós temos que morrer. Eu quero ir para o céu, mas eu vou ter que morrer. Quem quer morrer? Ninguém levanta a mão. Mas todo mundo quer ir para o céu, amém? Quem não quer? Você quer ir? Mas é natural isso, sabe por quê? Sabe por que é natural nós não queremos morrer? Porque Deus nos fez para sermos eternos. Deus, quando fez a criação, que Ele criou Adão, criou Eva lá atrás, era para não morrer, era para viver eternamente. E o nosso DNA, ele fala isso, que nós não devemos morrer. Tanto é que Jesus fala que se nós cremos nele, nós não morreremos. Amém? Então, o nosso desejo realmente é viver. Tanto é que o homem lá atrás, acho que Matusalém foi um dos mais que viveu mais, ele viveu 960 e alguns anos. Quem queria viver tudo isso? Mas enfim, aos poucos Deus foi tirando esse tempo. Por quê? Porque é muito tempo, o homem peca demais. Foi diminuindo, cada vez mais pecando e errando. Aí Deus foi resumindo aí, ou seja, a Bíblia hoje ela fala que o nosso tempo, sabe, de vida, de vigor é até 70 anos. Acima disso já é cansaço e fadiga. Eu já estou sentindo quase isso aí. E olha que eu ainda não cheguei nos 70. Mas a realidade é essa, nós não queremos morrer, porque Deus ele nos fez para a eternidade.
Amém? Então queira isso, mas a nossa visão seja a eternidade, seja os céus. Não se apegue. E Daniel, ele resolveu, falou para o chefe lá, o chefe da guarda: olha, me ajuda aí porque eu não quero me contaminar, não quero comer da comida do rei. Eu acredito que era coisa boa, assim como o mundo nos oferece muitas coisas boas. Muitas vezes você é chamado para festa, para isso, experimenta aqui, isso aqui é bom, toma essa bebida, toma isso, toma aquilo. Mas Daniel, ele falou assim: não, eu e meus amigos aqui, nós resolvemos que nós vamos ter outro estilo de vida. Se você for ler depois, o chefe ficou com medo, falou: não, se vocês ficarem com aparência ruim, o rei vai me matar, vai cortar meu pescoço. Aí ele falou: não, faz um teste, dá só 10 dias, para nós comermos legumes e água. Se depois dos 10 dias você vê que a nossa aparência está ruim, nós estamos meio fraquinho, aí você vê o que você faz. E passados 10 dias, eles comendo legumes e água, quando o chefe viu eles estavam mais formosos, mais fortes do que os outros que estavam comendo da comida do rei e da bebida também. E nós vemos isso também hoje. Aquelas pessoas que elas se dão à bebida, ao cigarro, você olha para ela no outro dia, ela está só o pó da rabiola, ela está só o caco. Sim ou não? O cara passa a noitada inteirinha bebendo, fumando, no outro dia ele está destruído. Está ruim. Você olha para a cara dele e fala: meu Deus do céu, o que aconteceu? Passou aonde? No moedor? Eu falo isso porque eu já passei por isso. Lá atrás eu bebia, eu fumava, no outro dia aquele gosto ruim, desgramado, aquela dor de cabeça, ou seja, ressaca. Ruim. Muito ruim. E ele, provavelmente, ele falou: não, eu não vou viver essa vida. Eu não quero isso para mim. Isso, há quantos mil anos atrás, eles resolveram, jovens, longe da sua família, eles resolveram que eles iam ter um estilo de vida diferente, eles não queriam se contaminar lá na Babilônia. E nós vivemos os dias hoje a mesma coisa. Tem tanta coisa que está contaminando a igreja, a nossa vida, a nossa família. E nós temos que tirar isso. O apóstolo Paulo, ele fala para nós não nos moldar a este século. Romanos 12, 2. Não seja igual a esse mundo. Não faça as mesmas coisas que eles façam. Mas transformai-os pela renovação da mente. Entende? Para que nós venhamos conhecer a boa e perfeita e agradável vontade do Pai, de Deus. Porque muitas vezes nós estamos fazendo a vontade do mundo. E Deus, ele é bem claro quanto a isso. Aqui se você for abrir a sua Bíblia em Tiago 4:4, Tiago, irmão de Jesus, ele fala o seguinte, infiéis. Ou seja, se você é amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Quando nós nos misturamos, fazemos a vontade do mundo, nós terminamos sendo inimigos de Deus. Ele se afasta de nós. Então, nós precisamos tomar uma decisão. Primeiro passo que Satanás muitas vezes faz. Nabucodonosor, através do seu imediato lá, o Aspenaz, a primeira coisa que ele fez foi tirar a identidade daqueles homens. De Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Qual que era o significado do nome deles? Daniel significava: Deus é meu juiz. Beltesazar significa: Bel protege a vida do rei. Ananias: Yahvé misericordioso. Sadraque significa: inspirado no Deus Sol, ou seja, era um Deus que eles adoravam. Misael significa: quem é como Deus. Mesaque significa: quem é como Deus Lua é outro Deus que eles adoravam.
E Azarias significa Deus é a minha força. E Abednego significa servo do Deus Nabu. Ou seja, a primeira coisa que eles queriam, que ele queria tirar é a identidade deles. Porque eles vieram de um local que eles sabiam quem eles eram. Eles eram adoradores do Deus vivo, amém? E Satanás muitas vezes ele quer tirar isso de nós. Ele quer tirar a identidade. Qual é a sua identidade? Eu sei que cada um tem um nome, cada um tem um nome de batismo. Você tem seu pai, foi criado, foi gerado por um pai, por uma mãe. Mas a nossa identidade é filho de Deus. Amém? E Satanás ele quer tirar isso de você. Ele quer falar que você é um filho desse mundo. E muitas vezes as pessoas falam: nós estamos criando filhos para o mundo. Ei, não aceite isso não. Nós estamos criando filhos para a eternidade, para habitar nas regiões celestiais. Amém? Nós somos filhos. Nós não somos adoradores de imagens, sabe? Nós não adoramos esse mundo, nós adoramos a Deus. Você veio para cá hoje para quê? Para adorar ao Senhor. Amém? E como que nós vamos nos manter íntegros nesse tempo? Lá atrás, talvez não tivesse tanta diversão como tem hoje. Hoje tem muita coisa para tirar, sabe, para nos distrair. E eu quero até falar, a criança ela é egocêntrica, ela quer chamar a atenção. E ela chama. E você vai tirar a sua atenção da palavra, do que Deus está falando com você. Então presta atenção aqui, deixa ela que ela não atrapalha não. Eu quero dizer que tem muita coisa roubando você e eu nesses tempos. Quanto tempo você tem se exposto à palavra de Deus? Eu não vou perguntar, não vou falar para você ler sua mão. Quantos dias por semana você lê a Bíblia? Quantos dias a sua mente, os seus olhos estão expostos à palavra de Deus? Porque a Bíblia fala que pela palavra nós seremos limpos. Quanto tempo você tem se exposto à internet, à TV, a filme? Será que não dava para balancear? Para um pouco, leia a palavra, medite, ouça um louvor, aprenda as coisas do alto. Não deixe a sua mente totalmente exposta aos ensinamentos que o mundo está dando através das novelas, porque todo filme, toda novela tem uma mensagem subliminar, tem uma mensagem que está trazendo no seu subconsciente. E quando você vê, você está praticando aquilo. E a realidade é essa. A quem que nós vamos agradar nesse tempo? Hoje é um tempo que tem muitos atrativos. Daniel e aqueles jovens, eles resolveram agradar a Deus. Eles resolveram falar assim: olha, nós vamos adorar o Senhor. E você e eu, a quem que vamos? Ah, mas eu estou na igreja já. É só um começo. Eu não sei o que direciona, qual que é a sua motivação, como é o seu dia a dia, como você tem se relacionado com Deus todos os dias, qual que é a sua intimidade com o Pai, como que você tem se relacionado com Deus? Daniel fala aqui no livro que ele orava 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e à tardezinha. Ele tinha princípios, ele não abriu mão desses princípios, ele não abriu mão de adorar ao Senhor. Ainda que ele tivesse sendo, foi imposto para ele, não, você tem que aprender as linguagens, você tem que conhecer para você servir no palácio. Onde você estiver, você pode ser diferente, amém? No seu trabalho, na escola, aonde for, você pode ser luz, você pode ser sal, você pode ser um referencial. E Deus, quando levou aqueles jovens para lá, Ele sabia que podia contar com eles, para que eles fossem referencial para toda aquela geração. Todos aqueles que estavam com eles foram levados ao cativo, quase 80 mil jovens. 4 se destacaram fazendo a vontade de Deus. E através dele,
eles foram um exemplo. Se nós formos ver na Bíblia, eu fiquei maravilhado, porque existem os heróis da fé, né? Moisés, Isaac, Abraão, apóstolo e assim por diante, mas todos tiveram suas falhas, suas dificuldades. Mas se você for ler o livro de Daniel, foram 4 que você não encontra neles erro. Foram pessoas íntegras, que estavam longe dos seus princípios, estavam longe da sua família. Muitas vezes as pessoas alegam, que eu não tenho pai, eu não tenho mãe, por isso que eu estou assim, é porque eu não faço as coisas certas, porque eu não tenho alguém que me direcione. Ei, você tem Deus. Ei, escuta bem, você tem Deus. Ainda que o nosso pai físico, a nossa mãe, eles venham errar, venham fazer as coisas erradas, mas Deus, Ele faz as coisas certas, Ele ensina para você. Ele deixou um manual para que nós venhamos fazer as coisas certas. E eles resolveram não se contaminar. É a mesma forma, hoje, você também é livre. E você pode fazer as coisas certas. Ninguém pode obrigar você a fazer coisa errada. Mas é que se eu não mentir lá no trabalho, eles vão me mandar embora. Queridos, deixa eles mandar embora, que Deus tem melhor para você. Já faça as coisas certas. Sabe, Deus está falando, me perdoa, mas Deus ele quer que nós venhamos nos moldar a Ele, não moldar o mundo. Que adianta nós ficarmos na igreja e fazendo coisa errada? Daqui a pouco o Senhor volta, para onde vai? Hoje é dia de aliança, de renovar a nossa aliança com Deus. Através da ceia, Deus está falando que nós temos que ter um estilo diferente. A quem você está se moldando? Deus falou que nós somos imagem e semelhança dele. A quem você está se inspirando nesse tempo? Quem que é o seu referencial? Amém? A quem você está sendo parecido? Muitas vezes tem que... Sabe, normalmente nós falamos, né? O tal pai, tal filho. Ou filha. Com quem você está se parecendo? A palavra do Senhor fala que os nossos olhos são a janela da alma. E com certeza, quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias, eles viram, sabe, aquelas coisas que o rei, ele falou, olha, vocês vão se alimentar da minha mesa e vestir, sabe, do melhor. Quantos são os manjares que o mundo nos oferece todos os dias? Para as mulheres, para os homens. Quantos são? Quantas pessoas estão perdidas aí porque eles abraçaram o que o mundo oferece? E vai aparecer. Se não aparecer, vai aparecer ainda. Se Jesus ele foi tentado, quando ele foi levado ao deserto, Satanás ele aparece para ele, olha... Depois dele ter jejuado 40 dias, ele fala assim, olha, você está com fome, eu sei disso. Se você quiser, você pode transformar essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual que era a proposta? Era o alimento? Não. Era colocar em dúvida a identidade do Senhor Jesus. Se és filho de Deus, ei, não abra mão da sua identidade, não. Não abra mão da sua herança, não. A Bíblia fala que nós somos herança do Senhor, amém? Não abra mão da sua herança, não. Não abra mão. Rejeite. Aonde você estiver, não faça as coisas erradas. Rejeite se contaminar. Mateus 6, 22. Estava falando sobre os nossos olhos. Porque muitas vezes nós somos movidos e motivados por aquilo que vemos. E aquilo que vemos muitas vezes nos agrada. Amém? Aquilo chama a atenção da gente. E nós começamos a olhar e daqui a pouco cobiçar. Foi o que aconteceu lá com Eva lá no jardim. Ela começou a olhar, viu que o fruto era bom. Aí veio alguém, olha, se você comer daquela fruta, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus.
Ei, o que você está olhando? Eu disse há pouco tempo atrás, aonde está a sua visão? Aonde você está olhando? Aquilo que você estiver olhando vai ser aquilo que vai ser seu alimento. Talvez nós tenhamos gastado muito pouco tempo, sabe, com as coisas de Deus. A gente começa só a olhar o mundão, só as coisas do mundo, e é atraente. Você vai falar que não é? Se você falar que não é, você está mentindo. Porque tem muita coisa boa aí, mas nem todas são para nós. Apóstolo Paulo fala assim, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Amém? Não é para nós. Não pertence a nós somos escolhidos. Você é escolhido do Senhor, Ele nos chamou para um propósito. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mateus 6:22. Ou seja, o que você olhar é aquilo que vai entrar em você. Então comece a prestar atenção aonde que está a tua visão, aonde você está se moldando. O mundo está oferecendo um grande banquete, assim como ofereceu para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora depende de você, se você vai se alimentar do banquete desse mundo, das baladas, sabe, do pancadão, das festas, ou você vai fazer a vontade de Deus. A decisão é sua. Eu quero que você entenda isso. A decisão é sempre sua. Deus não vai interferir na sua decisão. A decisão é nossa. Eu decido. Eu decido não me contaminar nesse tempo. Amém? Então a decisão é sempre sua. A Bíblia fala que Deus ele não vai nos deixar ser tentado além das nossas forças. Ah, mas a carne é fraca. Se ela fosse fraca, seu espírito ele venceria e você não pecaria. A carne está muito forte. Ei, mata ela um pouquinho. Abre um jejum, uma oração. Dá uma esmagadinha na carne. E interessante que muitas vezes nós nos preocupamos quando nós estamos na frente dos outros, sabe? De ter uma boa aparência, sabe? De fazer as coisas certas. Mas muitas vezes sozinhos nós também pecamos, erramos. E o Senhor, Ele olha mais isso quando nós estamos sozinhos. Aí vem a verdadeira identidade sua. Quando você está só, qual a sua motivação? Qual é a sua visão? O salmista Davi, no Salmo 101, do 1 ao 4, ele diz o seguinte: cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Ou seja, o que o salmista está falando aqui? Ei, eu não vou colocar coisa ruim diante dos meus olhos. Para onde nós temos olhado? Para onde você tem olhado? Quem que tem inspirado você? Quem que tem motivado você dia a dia? Hein? É aquilo que nós vemos e olhamos. Sabe, muitas vezes nós estamos movidos por um modismo, por causa da TV, por causa de um filme, por causa de assim por diante. Nossos relacionamentos, muitas vezes, estão sendo movidos por aquilo que nós estamos vendo e sendo ensinados. Nós temos que ser movidos pela palavra. A palavra é a verdade. Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos que conhecer dele. Ele tem que ser o nosso referencial. Não é João, Maria, o filme ou a novela. Não. Nós temos que ser moldados pelos princípios de Deus. Isso ele não abre mão. O tempo ele pode passar,
Ah, pastor, mas essa palavra foi dita mais de 2000 anos atrás. Mas o Senhor fala que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. As determinações do Senhor, elas não mudam. O homem, ele muda. Mas nós não podemos mudar. O caráter de Deus não muda. Você tem a oportunidade hoje, de onde você estiver, você ser luz, você ser sal. Amém? E Ele nos dá essa oportunidade. Com quem você tem se parecido, né? E eu não quero criticar ninguém, sabe? Eu só estou falando porque um dia eu posso ser cobrado disso. E longe de mim, um dia eu chegar diante de Deus como um pastor, falar assim, poxa, você não falou para minhas ovelhas, você não orientou as minhas ovelhas. E eu ser culpado, sabe, daquilo que eu não passei. O que eu estou falando para vocês é alguns modismos que têm entrado na igreja. Eu tenho visto muito, a gente não é só aqui, ou lá, ou em outros estados, a gente chega nas igrejas e me perdão na palavra, me desculpa, mas as pessoas têm parecido com um gibi. Elas estão se parecendo com um almanaque, sabe? Com um livro do tio Patinhas, cheio de tatuagem. Me perdoa. Eu não estou falando que você vai ir para o inferno, mas você está se moldando a quem? Quem você tem se parecido? Você pensa que eu não tenho vontade de fazer uma tatuagem também? Não, eu tenho. Mas você já se perguntou, esse corpo que você tem é seu? A primeira coisa, não está escrito, sabe, que é proibido, que é pecado. Não está escrito aqui. Mas você já perguntou para o Senhor se você pode rabiscar o corpo dele? É dele, não é nosso. Ó, está escrito aqui, ó. Eu quero que você entenda bem, não é minha palavra, não fique chateado, mas eu tenho que falar, porque eu não quero ser cobrado um dia. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Anote aí, marque aí, olha aí. Eu até espero. 1 Coríntios 6, 19. Paulo falando, a igreja de Corinto. Ele não está falando, sabe, lá para fora, para o mundo, ele está falando para a igreja. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A Bíblia está falando que o corpo não é nosso. Deus está falando que o corpo não é meu. Gente, não fique chateado comigo. Eu só estou explicando para você, para depois você chegar em um local, você ir em outra igreja, pô, mas o pastor lá não falou que isso não é bom que você faça? Porque nós vamos prestar conta um dia. Um dia todos nós vamos passar diante do trono. E Ele vai olhar e vai estar escrito lá. Ah, pastor, mas eu fiz uma tatuagem aqui, exaltando o nome do Senhor. Ele vai perguntar, mas eu pedi, eu mandei você fazer isso? Se você for ver outra referência em Romanos 14, 7, também anota aí que você lê depois. Eu estou andando um pouco mais rápido, porque nós temos mais coisas. Pelo amor de Deus, não é, sabe, não é, eu não estou te criticando. Só quero que você comece a analisar. Você que fez, não sei, peça perdão a Deus, não sei qual foi a sua motivação, não estou aqui condenando você, não estou falando que você vai para o inferno por causa de uma tatuagem, nada disso. Mas o que eu vejo mais isso hoje, as pessoas estão aí se parecendo, se moldando ao mundo. Ah, eu vou colocar um piercing aqui, um piercing ali. Mas quem falou para você colocar? Você sabe de onde vem esse costume? Vem lá do Egito. Você quer se parecer com o pessoal lá do Egito? Ou você quer se parecer com o povo de Deus? Eu estou falando isso, queridos, porque Deus está mandando falar e eu não posso ficar calado, porque eu não posso ser cobrado disso. Eu tenho vontade de fazer uma tatuagem também, mas eu não vou fazer, porque não, sabe? Eu já tive.
lá atrás também. Já fui jovem, agora sou velho. Ó, e tem mais. Só que vocês entendem. Muitas vezes nós falamos tanta besteira, sabe? Você fala, xinga, amaldiçoa. Ó, nós vamos prestar conta de toda a palavra que sair da nossa boca. Ah, pastor, não está escrito isso. Aí você pegou pesado. Você sabe disso? Quem sabe? Então, Mateus 12, 36, 37. Anote aí, se você não quer ler, anote para você ler, para não ficar nas minhas palavras. Ou seja, nós vamos prestar conta de tudo, do nosso corpo, das nossas palavras, de tudo aquilo que nós fizemos. Mateus 12, na NVI, diz o seguinte, versículo 36 e 37. Mas, eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Ei, sabe o que Deus está falando? Se arrepende, pede perdão. A partir do momento que nós confessamos ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, toda injustiça. E você vai ter essa oportunidade daqui a pouco. A mesa está colocada aqui para nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Então já vai meditando, poxa, eu falei tanta besteira, desobedeci, xinguei. Porque muitas vezes, sabe, nós como os pais, eu já fui filho, já. Só que eu vivi em outra época, né? Não estou falando que eu não sou tão velho assim. Eu já tentei me parecer, sabe, com Lionel Richie, né? Quem lembra desse cantor aí? Tem gente aqui que não é do dilúvio, mas já pisou na lama, hein? Viu? Tem gente que não viu o dilúvio, mas pisou na lama aqui. Sabe? Aquela turma lá, sabe, né, James Brown, usava black e tal. Eu tentei me moldar aquela turma, aqueles cantores. Mas não deu certo não, o cabelo é liso, né? Não deu muito certo não. Eu até fazia permanente para aparecer. É difícil, mas isso acontece. Mas enfim. E hoje eu aprendi, poxa vida, né? Tudo isso passa. Isso é um tempo que nós vivemos na nossa vida, que nós nos apegamos a ídolos, a isso, a jogador, a time de futebol. Mas hoje que nós conhecemos o Evangelho, o Senhor fala que nós temos que nos parecer com Ele. Paulo fala que a igreja está sendo mudada, aperfeiçoada. Então nós temos que nos estar, sabe, aperfeiçoando a cada dia, nos moldando ao Senhor. Já estamos próximos de terminar. Mas eu quero só Mateus 6,6. Diz o texto: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Por que eu estou falando isso? Porque a forma de nós não nos contaminar com esse tempo. A oração e o jejum. Essas foram as armas que Daniel e os seus 3 companheiros, eles conseguiram vencer através da oração e do jejum. E eles conseguiram ver o sobrenatural de Deus naquele tempo, sabe, como prisioneiros. Eles puderam dar um bom testemunho, mas só buscando ao Senhor, só colocando diante dele a vida deles. Amém? Então, se você está sem força, peça ao Senhor. Faça um jejum, ore a Deus. Senhor, eu não quero me moldar mais nas coisas desse mundo. Eu quero me moldar no Senhor. Fique de pé, por gentileza. A nossa mudança, sabe,